Capítulo 8 – Autoconhecimento. O espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida, e esses valores são portas para que entre para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou em seu coração. O espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida, e esses valores são portas para que entre para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou em seu coração. Recebemos constantemente de fora lições imortais que servem para nos alertar e, por vezes, para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. No entanto, somente a autoeducação nos dá consciência do que deve ser feito para a nossa paz interior, saúde e mesmo compreensão. O raciocínio é um instrumento valioso na seleção das qualidades que devem ser postas em prática, desde que ele seja disciplinado pelos sentimentos do amor. O autoconhecimento é conhecer a ti mesmo. Cada criatura é um mundo diferente na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós nos celeiros da consciência profunda, e o maior trabalhador nessa aquisição é a própria pessoa. O mundo exterior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual. Contudo, ele representa a teoria que nos alerta. A maior parte está com nós mesmos na experimentação individual da vivência de cada dia. Quando ouvimos lições imortais sulcadas nas leis que garantem e sustentam a criação divina, o primeiro impulso que parte de nós é a recusa, e nem sempre prestamos a atenção que corresponde às nossas necessidades. Somente quando essa atenção nasce dentro de nós pelas vias das reações naturais e passamos a sofrer os dramas causados pela ignorância, é que abrimos os sentimentos à educação verdadeira, aquela em que o mestre interno começa a nos instruir usando os processos mais grosseiros da escola, os infortúnios morais e as dores físicas. A alma endurecida precisa de sofrer para entender. Então é que iremos aprender, por amor, a grande causa que registra em nossos corações os caminhos da felicidade. É necessário que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar, porque, se faltar o entendimento profundo das leis de amor e justiça, caímos nos caminhos do egoísmo de somente lutar em nosso próprio benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina, o preparo que devemos alcançar são no sentido de nos libertarmos e ajudarmos mais com a aquisição das nossas qualidades. Elas devem nascer juntas com o desprendimento nos corredores dos sentimentos. O Cristo abriu os braços, nos indicando os dois caminhos da vida, para que possamos encontrar o reino da felicidade. É preciso aprender e ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em trocas. Esse é um velho refrão que está sempre novo. Quando o poço está pronto, a água aparece. Trabalha dentro de ti mesmo com todos os recursos que a vida te deu, que virá à tua alma a iluminação pelas bênçãos de Deus. Porém, quando de posse desta água, reparte-a com os sedentos que aparecem em teu caminho. A água do conhecimento é divina e quanto mais a damos, mais a temos para distribuir, mais sentimos a riqueza espiritual nos acompanhar pelas vias dos sentimentos e desaguar mais no mar do coração. Recebemos e doamos. Essa é a lei do amor. Ok, vamos lá a essa avaliação do capítulo 8, intitulado de autoconhecimento. Bom, começa o texto informando que todos temos recursos que nós próprios podemos viabilizar a nossa felicidade sem depender de mais nada. E se paramos para pensar um pouco e analisar, veremos que é a pura verdade. Nós somos seres pensantes e conscientes, portanto, nós conseguimos avaliar o que é certo e errado. Temos o livre-arbítrio que nos permite aceitar ou não opiniões e segui-las ou não. Temos os erros e sucessos do passado para nos ensinar se o caminho foi certo ou não também. Temos uma coisa chamada amor primário que atenua qualquer sentimento deletério para com os nossos irmãos que aceitaram viver nessa existência ao nosso lado, como filhos ou filhas, para resgatarmos juntos o passado que foi conflituoso.
Temos também os nossos mentores, anjos de guarda, protetores, enfim, amigos espirituais que nos imploram o seguimento de um caminho mais correto. Por outro lado, nós temos a vida nos mostrando também, por meio de suas mais diversas ocorrências, que certos infortúnios continuam acontecendo. Não sei se já reparou que alguns problemas, ou melhor assim, alguns tipos de problemas sempre retornam a acontecer em nossas vidas e não entendemos por quê. Mesmo que tenhamos mudado de lugar de trabalho, de estudo, enfim, até que mudamos a uma certa convivência, eles voltam a acontecer da mesma forma, o mesmo tipo de problema. Até começamos a pensar que não temos sorte e até perguntamos o porquê que isso ocorre conosco. Pois é, a questão é que provavelmente ainda não aprendemos alguma lição que ela está querendo nos mostrar e por isso continua nos oferecendo essa oportunidade, por mais cruel que possa parecer. Fora isso, quando não permitimos que o amor pavimente o nosso caminho para a evolução, ou seja, não seguimos os caminhos que se abrem à nossa frente por motivos diversos, algo tem que nos chamar a uma reflexão forçada. Um amigo espiritual disse uma vez que, no inconsciente, o nosso espírito clama pelo seguimento do caminho correto. Mesmo que isso pareça duro, porém, quando estamos conscientes, nós nos deixamos levar pelo que parece ser o mais fácil ou lógico. Aí, a dor vem para tentar fazer isso como a última alternativa. Este momento de reflexão é imposto pelo nosso mestre interior, ou seja, a nossa consciência e o nosso próprio espírito, e acaba utilizando de meios grosseiros como alguns infortúnios morais, como perda de bens, separação, credibilidade, importância, etc., assim como dores físicas no caso das doenças. Esses infortúnios têm a função de abrir nossos sentimentos à educação verdadeira. Como dizia esse mesmo amigo, a dor é a nossa amiga. E nesse caso, eu tenho um vídeo que eu colocarei o link para que vocês possam assisti-lo em algum lugar desse material. Portanto, é nesse ponto que a autoeducação, ou seja, observarmos e nos estudarmos, nos ajudará no caminho para atingirmos a paz interior, saúde e compreensão. Quando temos o autoconhecimento, o nosso raciocínio nos auxilia a escolhermos que qualidades devemos colocar em prática para nosso aperfeiçoamento e evolução. Sabemos quais as características devem ser banidas de nosso dia a dia e também as que devemos reforçar. Há um tema muito importante para se atentar, que é a força do hábito. Parece um comentário ingênuo, mas o ser humano ele é movido pela lei do mínimo esforço. Então, tudo que já virou hábito tem uma força muito maior de se permanecer do que de implementar um novo hábito. E é daí que encontramos as dificuldades em mudar nosso íntimo, pois somos preguiçosos de certa forma. Não queremos nos esforçar para mudar a forma de agir e por isso continuamos sofrendo. Será que é tão difícil aprendermos isso? É por isso que o sofrimento é necessário, para quebrar os corações endurecidos e que nos cria a disposição para tomar decisões que antes pareciam difíceis. E assim conseguimos adquirir novas qualidades. Essas novas qualidades, por outro lado, nascem juntas com o desprendimento. O desprendimento aos bens materiais, aos títulos e atribuições de valores a nós pelo que temos e não pelo que realmente somos. Devemos aprender e ensinar, doar sem exigir nada em troca, assim como amar sem esperar ser amado como retribuição. E aí nesse ponto ele menciona um refrão que diz o seguinte: quando o poço está pronto, a água aparece. Isso quer dizer que quando o nosso eu já estiver com novas atitudes, já não estivermos mais tão focados no material e sim no espiritual, quando nossa mente pensar mais no próximo do que em nós mesmos, então nesse momento receberemos as bênçãos de Deus como recompensa, e ela virá silenciosa e sem que esperemos. Aí está o seu real valor. E por fim, mas não menos importante, ele lembra que assim que esta água aparecer, ou seja, quando as bênçãos chegarem, não devemos nos esquecer com aqueles que precisam e que aparecerão em nosso caminho. O conhecimento é divino e quanto mais damos, mais teremos para distribuir.
porque ele não termina, ele sempre cresce e essa vontade nascerá dentro de nós naturalmente e sem esforço. Recebemos e doamos, essa é a lei do amor. Fiquem com a paz do Cristo.